O que Jesus gostaria que eu fizesse? Hoje o tema que trouxemos para refletirmos surgiu do livro Paulo e Estevão, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier através do seu benfeitor Emmanuel. O livro, que conta a linda e emocionante trajetória do nosso querido apóstolo dos gentios, desde a sua juventude como doutor da lei, a sua conversão no caminho de Damasco e as batalhas e os desafios que ele enfrentou, levando as palavras de Jesus e buscando criar em cada cidade que ele passava uma igreja, para que a mensagem, as palavras do Cristo não se perdesse com o tempo. É uma história que quando nós lemos em diferentes momentos do nosso dia, diferentes momentos da nossa vida, temos um sentimento, um olhar diferente, outros significados. E teve uma palestra em que o palestrante mencionou esse livro e me surgiu a vontade de reler. Eu queria reler, mas não do início, a partir do momento da sua conversão, quando ele estava indo para Damasco e se converteu. Eu queria entender como aquela pessoa que tinha os olhos para a lei mosaica conseguiu rapidamente se transformar e venerar ao Cristo de uma forma decidido a espalhar a sua mensagem, a espalhar os seus ensinamentos. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa história. Saulo, ele era um rabino, ou seja, um líder religioso do judaísmo. Estava noivo de Abigail, uma jovem com coração tão puro, bondoso e amoroso, que tem muito a nos ensinar nessa obra. E Saulo, como um doutor da lei, não suportava a ideia de que um carpinteiro como Jesus, ser o Messias escolhido pelo povo judeu, pensava, onde é que já se viu uma pessoa governar o reino, ser o rei dos judeus e ser crucificado entre ladrões. Saulo então decidiu dedicar seu tempo e energia a seguir todos aqueles que fossem seguidores de Cristo. Para ele, os seguidores do caminho, que mais tarde, por sugestão do evangelista Lucas, foi transformado em cristãos. Aqueles que seguem os ensinamentos de Cristo não mais eram seguidores do caminho, agora eram cristãos. Para Saulo, essas pessoas estavam indo contra a lei mosaica. E isso era motivo de morte, apedrejamento na época. E ele perseguiu um a um, disposto a mensagem não ser propagada. Um dos primeiros mártires dessa perseguição foi Estevão. Estevão, irmão de Abigail, ou seja, cunhado de Saulo. E aí fica um gostinho para a gente poder ler essa obra e entender como é que isso aconteceu. Sua amada noiva Abigail, ela cada vez mais se interessava pelos ensinamentos do Cristo, procurava ler as anotações de Levi, procurava ouvir quem esteve por perto, ouvir as histórias de Jesus, as curas, as parábolas. Aquilo aquecia o coração dela. Mas por conta da morte do seu irmão, a tristeza profunda pela morte dele, ela acaba desenvolvendo uma doença, deixando seu corpo frágil, doente, e Saulo, seu noivo, achava que essa doença era por conta de ela estar indo atrás dos ensinamentos de Jesus, de querer saber sobre Jesus, sobre o Evangelho. Então, Saulo resolve ir atrás da pessoa que tinha ensinado Abigail, que tinha apresentado o Evangelho de Cristo para ela. Ananias. Um senhor que vivia em Damasco, repleto de luz em seu coração. Carregava nas palavras o Evangelho a todas as pessoas que não puderam ver ou ouvir falar de Jesus, sendo o Evangelho vivo nas atitudes e nas palavras. Saulo então parte para Jerusalém, a caminho de Damasco, atrás de Ananias.
coberto de fúria, raiva, descontentamento com o que estava ocorrendo. Viajou por dias até chegar próximo à cidade de Damasco. Em determinado instante, se sentiu envolvido por luzes diferentes, de uma tonalidade solar. Teve a impressão que o ar se dividiu como uma cortina. Tinha uma pressão invisível e poderosa. Considerava vulnerável aquela situação, não sabendo o que fazer. Tentava pedir socorro aos amigos que o acompanhavam em sua viagem, mas se vê impossibilitado. E por trás desse sentimento confuso, desses sentidos não conseguindo entender, ele cai do animal que o transportava, ficando na areia do deserto. Sua visão agora começa a enxergar uma outra luz diferente. Começa a ver a figura de um homem, de magistral beleza, dando a impressão de que ele descia do céu. Possuía uma túnica com pontos luminosos, cabelos tocavam os ombros, olhos magnéticos, lindos, que transmitiam uma simpatia, um amor, iluminando a todos ao redor. Saulo contemplava com espanto. Quem seria aquele homem, aquela figura luminosa? E pergunta, aquela voz tão doce diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ficou sem palavras. No seu coração surgiu um sentimento de veneração. Se perguntava, aonde que vinha isso? Quem é esse vulto divino? E diz, Senhor, quem sois vós? Saulo se curva ao solo em prantos quando descobre que aquela voz doce e suave responde, eu sou Jesus. Naquele momento, o choro, a emoção veio na hora. Lembrando dos seguidores de Cristo que ele perseguia, que estavam certos. Eles não estavam iludidos. As lembranças das palavras de Estevão, que eram pura e verdadeira. A crença da sua noiva Abigail era real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da ressurreição era verdadeira. A mensagem que o amor deveria animar o coração para buscá-lo era verdade. Numa expressão de sinceridade, sua alma pensou tudo isso numa fragrância de 1 minuto. Sentiu-se vergonha do passado cruel. Naquele instante corria lágrimas de arrependimento. Quis falar, se explicar das desilusões, mas o espírito arrependido estava embargando a sua voz. Saulo soluçava. Entendeu naquele momento que o Cristo tinha chamado ele para todos os momentos ao trabalho. Mas por conta da sua cegueira, de estar cada vez mais focado em cumprir as leis de Moisés, não estava dando bola para as oportunidades que Cristo estava dando a ele de redenção. Saulo, a partir daí, naquele momento, se fez um homem diferente, disposto a mudar, deixar para trás toda a crença religiosa que possuía. Sentiu uma necessidade imensa de reformar os pensamentos. A visão de Jesus na sua frente ficou decidido para ele. E ia mudar integralmente as suas concepções religiosas. E ali mesmo ele fez a promessa de se entregar a Jesus para sempre. Levar a mensagem a todos os corações. Tomando de lágrimas diante do deserto caloroso da Síria, Saulo faz a pergunta de que realmente tinha se entregado ao Evangelho. Senhor, que queres que eu faça? Essa pergunta é muito interessante, porque nós podemos também fazer. Diante daqueles momentos de dor, diante daqueles momentos de perda de ente querido, o que a gente mais quer dizer, Senhor, que queres que eu faça? Diante de qual caminho a seguir, se estou no caminho certo, Senhor, que queres que eu faça? Diante de situações do dia a dia, seja no trabalho, com colegas, familiares, que a gente não se dá bem, Senhor,
que queres que eu faça? Em casa, com tarefa sobrecarregada, se sentindo pressionado ou pressionada, Senhor, o que queres que eu faça? Com conflitos que a gente precisa resolver, problemas que a gente precisa achar uma solução logo, o que a gente mais quer é perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? E essa resposta, pessoal, nós podemos ouvir. Não pense que Jesus não está encarnado, que essa resposta não existe. Mas como é que eu vou ouvir de Jesus essa resposta? Faça a seguinte reflexão. Se Jesus estivesse hoje, imagine agora Jesus na sua frente. Feche os olhos e diga a Ele tudo aquilo que está angustiando, os problemas. E pergunte, o que Jesus gostaria que você fizesse? Percebe a pergunta? O que Jesus gostaria que você fizesse? Não é o que Jesus faria em meu lugar. Não. É o que Ele gostaria que você fizesse. Pois aí Ele está considerando as suas limitações, as suas possibilidades. Ele está considerando o seu contexto e a sua capacidade. Se nós tentarmos fazer aquilo que Jesus fez, perguntar o que Jesus faria no meu lugar, muitas vezes não está ao nosso alcance, pois eu não tenho a grandeza que Ele tem. Experimente fazer aquilo que o Cristo gostaria que você fizesse. Às vezes o que Jesus quer de nós é diferente do que você imagina. Às vezes é até mais simples. Às vezes é até mais fácil. Você já experimentou se perguntar, nesses momentos de dificuldade, o que Jesus gostaria que você fizesse? Diante de um cuidado com uma pessoa idosa. Vamos pensar juntos. Vamos pensar nesse exemplo. Cuidar de uma pessoa. Dar remédio, comida, banho. Principalmente aquelas pessoas que têm mais dificuldade e precisam da nossa ajuda. Vamos lá, vamos pensar nessa situação. O que Jesus gostaria que eu fizesse nessa situação? Opção A. Dar remédio, comida a todo custo, mesmo que a pessoa não quer, porque é isso que importa, não importa a paz, não importa a harmonia do ambiente. Opção B. Mostrar para ela que quem manda aqui sou eu, para ela sentir medo, a pessoa se sentir vulnerável, obedecer, para que assim seja mais fácil de ela dar comida, banho e remédio. Opção C. Respeitar o tempo dessa pessoa, entender que viveu em épocas diferentes, ter compaixão, ter empatia, ter a calma e a paciência. Que Jesus, um espírito perfeito, puro, faria em meu lugar? Não sei. Não tenho ideia, porque a grandeza dele é muito imensa, a inteligência dele eu não tenho. Mas eu sei o que Jesus gostaria que eu fizesse. Eu sei o que Jesus gostaria que eu fizesse nessa situação. Percebe o que Jesus quer Jesus quer de nós não é exclusividade, o cuidado com uma pessoa idosa, é muito mais que isso. É a compaixão, o respeito, o amor, o carinho. Isso são coisas que a gente não precisa fazer serviço braçal. Não cansa. Não esgota fisicamente nós sermos assim com uma pessoa. Ou afinal, ter compaixão, respeito e empatia cansa. Lembra, às vezes, o que Jesus quer de nós é diferente do que a gente imagina. Às vezes é até mais simples, às vezes até mais fácil. Se a gente acha que Jesus quer de nós que a gente cuide daquela pessoa, não importa o que aconteça, dar comida, banho, atenção, ouvir o que não gosta, dar remédio, o que Jesus preferiria? Fazer tudo isso e não ter compaixão? Ou dar todo o amor, o carinho e a atenção para aquela pessoa e sim, ajudar naquilo que pode, naquilo que cabe, com a comida, com o remédio, com o banho. Experimente fazer e colocar a sua energia, o seu tempo naquilo que realmente Jesus gostaria que você fizesse. Não é deixar de dar o remédio, a comida, o banho. É colocar o seu foco, a sua atenção e o tempo em aproveitar esse momento para exercer e desfrutar dessas virtudes.
dar atenção, comida, banho, isso representa 10% do que realmente precisa. Os outros 90% é o que realmente nós gostaríamos, que Jesus gostaria que nós fizéssemos. Muitas das vezes pensamos ao contrário, que Jesus quer de nós que 90% do nosso tempo seja para cuidado, remédio, banho, atenção, ouvir o que não gosta, e 10% é o carinho, o amor, o afeto, a atenção. Não. Experimente perguntar, nessa situação, o que Jesus gostaria que você fizesse? Para quem acha que cuidar de uma pessoa, seja uma mãe, um filho, um avô, não é trabalho, vamos olhar no Livro dos Espíritos, na questão 675. Trabalho é toda ocupação útil. Se eu estou sendo útil, fazendo algo para alguém que é útil, isso é trabalho. E Paulo conhecia bem isso. Quando passou os anos da sua conversão no deserto, entendeu esse recado. Sabia que precisava trabalhar. Cada cidade que passava oferecia o seu serviço como tecelão que aprendeu quando jovem, consertando sandálias, confeccionando tapetes, com o intuito de juntar dinheiro para seguir sua expedição e propagar o Evangelho. Às vezes a gente tem pena de gastar o nosso dinheiro suado que a gente comprou, que a gente lutou para conseguir, mas é o meio em que Jesus, Deus, nos abençoou para conquistar aquilo que a gente sonhou. O trabalho nos dignifica o ser humano. É a lei da natureza, portanto, uma necessidade para o espírito. Tanto é que foi uma das recomendações que Abigail fez a Paulo. Quando Paulo pergunta, mas o que eu faço para que a minha alma alcance a verdadeira expressão de Jesus? E Abigail responde, trabalha. Trabalho material, trabalho espiritual, trabalho. Se você se sente assim, querendo uma resposta, mas por que eu estou falando isso? Porque muitas das dúvidas que surgem, o que eu devo fazer, qual que é o caminho que eu devo seguir, será que eu estou no caminho certo? E muitas das vezes, isso vale uma resposta e algo que a gente pode pensar juntos. Eu não começo algo porque eu ainda não estou preparado, sou imperfeito. Sendo que o começar é que vai te aperfeiçoar. Começar algo, seja trabalho espiritual ou material. Se você se sente assim, querendo uma resposta, onde você pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Muitas das vezes a resposta é, continue trabalhando no seu trabalho material, no seu trabalho espiritual, com honestidade e dedicação, fazendo aquilo que lhe cabe, e perceba ao redor as portas que irão seguir e surgir para você abrir e aconselhar e aproveitar. E isso vale para aquelas muitas das dúvidas que a gente surge. Mas eu não trabalho naquilo que eu amo, será que eu estou cumprindo a minha missão? Será que é isso que Jesus quer de mim? Veja só, se você não é essa pessoa, mas conhece alguém que diz, poxa, eu trabalho em alguma coisa que eu não gosto, que eu não amo, será que eu estou cumprindo a minha missão? Hoje nós dizemos, pessoal, num mundo em que cada vez mais conjugar diversas atividades está cada vez mais comum, múltiplas formações. Então a gente pode conciliar, tendo trabalho que nos sustenta e aos pouquinhos começar a fazer aquilo que gosta. Mas o importante, pessoal, é colocar prioridade. Prioridade naquilo que é mais importante para a minha vida. E entender que se em alguns momentos eu não consigo, as portas se fecham, é um sinal, opa, é para esperar mais um pouco. Tudo sim o teu tempo, mas cada vez mais a gente consegue conciliar. Como o nosso querido apóstolo, que hoje é o tema da exposição, ele não pensou, vou juntar dinheiro para começar a propagar o Evangelho. Ele conciliou, trabalhava de manhã, como tecelão, espalhava o Evangelho onde podia, as oportunidades, à noite, no seu tempo livre. Em cada cidade que passava, reunia milhares de pessoas para falar de Jesus. E para finalizarmos,
Vamos pensar numa reflexão, que é o tema da noite. O que Jesus gostaria que eu fizesse? O que Ele gostaria que eu fizesse para que o caminho que eu escolha eu não sofra e não aprenda pela dor? Uma das primeiras coisas que o nosso querido Paulo nos ensinou, que vale até hoje para nós, é: evite o extremismo. Toda vez que optarmos por extremismo, nós temos uma grande chance de cair. E com Paulo foi literalmente. Ele caiu do animal que transportava. Com sede, vingança, de perseguir aquele que era contra as suas ideias. Uma pessoa extremista na forma de pensar. E causou essa queda do cavalo. Que depois se redimiu, convertendo-se ao cristianismo. As pessoas estão sempre acima das ideias. Afinal, o que é preferível? Uma ideia, mesmo que custe a vida de uma pessoa, mesmo que custe brigar com ela, ou salvar uma pessoa, mesmo que custe quebrar uma ideia do que você acredita? Percebe? Se você tiver na dúvida, o que é mais importante? Eu defender a minha ideia ou fazer harmonia com aquela pessoa? Seguir as regras que a doutrina, a religião diz? Ou ter compaixão, amor com a humanidade? O que é preferível? Certa vez, Francisco de Assis estava em jejum. Ele estava fazendo jejum junto com os outros que acompanhavam, colegas da igreja, e esse jejum durava 2 semanas. Era oração, jejum. E um dos amigos, no meio da noite, começa a chorar. Francisco acorda e foi lá ver o que houve. E ele diz: Sr. Francisco, eu não aguento mais. Eu estou com muita fome, preciso quebrar esse jejum, eu não aguento mais. O que a maioria de nós faria? Priorizaria a regra ou a pessoa? Francisco foi lá, entendeu, teve a compaixão e amor, foi na cozinha, preparou uma comida, deu a ele, quebrou o jejum e comeu com ele. Nós somos irmãos, pessoal. As pessoas estão sempre à frente de uma ideia que você acredita, de uma opinião que você acredita. Brigar, matar, discutir pelo ideal, uma ideia, só quer dizer uma coisa, que esse ideal não é bom. Por fim, uma outra lição que Paulo nos deu. Escute. Ele mesmo percebeu, quando caiu em prantos, quando foi chamado pelo Cristo em diversas ocasiões, as pessoas ao seu redor, seu cunhado Estevão, sua noiva Abigail, mas ele não escutou. Tudo que nós iremos fazer, você vai ser avisado. Vai caber você ouvir. Se nós evitarmos extremismos e escutar mais, nós evitamos muito caminhos pela dor. Evitamos muitas quedas, pois nós aprendemos aqui sobre a lei de trabalho. O trabalho nos ajuda no caminho da evolução. E às vezes a gente cansa por conta do trabalho, mas aquela dor, angústia, preocupação, somos nós mesmos que colocamos. É um tempero a mais que a gente coloca, muito por conta da raiva, teimosia, desespero, revolta, e isso agrava a situação do nosso caminho. Que a gente possa perceber e ter a sensibilidade de que nós estamos sendo dirigidos. Tem espíritos conduzindo a nossa evolução. Afinal, quando Kardec pergunta se os espíritos têm influência sobre nós, ele diz muito mais do que a gente imagina. São eles que vos dirigem. Por muitas das vezes, eles que vos dirigem. E se a gente pensar que tem espíritos superiores, nosso anjo da guarda nos dirigindo, mentores espirituais que nos auxiliam em casa, no trabalho, se nós pensarmos que nós estamos sendo cuidados, amados, não há motivo de preocupação, não há motivo de desespero. Assim como o nosso querido Paulo, o vaso escolhido, você também é um instrumento de Jesus. Um instrumento que em qualquer lugar que você esteja, em qualquer situação, você pode se perguntar: aqui onde eu estou, o que Jesus gostaria que eu fizesse?
Muito obrigado.